bem. Bom, a gente vai dar sequência hoje. Na verdade, a gente vai retomar hoje a nossa série anual de mensagens na Carta aos Romanos. A gente fez uma pausinha no mês de julho, quando nós recebemos alguns convidados, inclusive, para falarem sobre a nossa missão no mundo, nossa missão na cidade, que foi o tema do último sermão, nossa missão entre os povos não alcançados. E hoje a gente retoma a nossa série anual na Carta aos Romanos. Devido a uma dessas coincidências divinamente orientadas, a gente volta hoje para o finalzinho do capítulo 8, que de certa forma fecha a primeira metade de Romanos. Então não foi um descuido de quem estava fazendo a divisão lá atrás, mas do jeito que ficou dividido hoje, de certa forma a gente fecha a primeira metade, poderia ter sido no último domingo do primeiro semestre, mas ficou bom, porque hoje, então, para fechar a primeira metade do livro, a gente tem também a oportunidade aqui de relembrar um pouco o que Romanos nos ensinou até aqui. Para fazer essa breve recapitulação do que a gente viu no primeiro semestre, eu quero ler 4 trechinhos curtos da carta aos Romanos, que de certa forma são os versículos-chave desses 8 primeiros capítulos. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia, seu aplicativo, na carta aos Romanos, capítulo 1. Vamos ler 2 versículos aí, 16 e 17, talvez os 2 versículos mais conhecidos dessa carta. Romanos 1, 16 e 17. O texto diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Esse versículo, de certa forma, é chave para a compreensão de toda a carta aos Romanos, mas guarda aí, Romanos 1, 16 e 17. Agora pula 2 páginas, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 21. 3:21. Mas agora se manifestou uma justiça, de novo ela aí, que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Pois não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Mais um trechinho chave dentro da carta de Paulo aos Romanos, depois de falar, desde ali do 1:18 até o 3:23, por que todos pecaram, por que todos morreram, por que todos estão destituídos da glória de Deus. O versículo 21 é uma grande virada dentro da carta, quando Paulo começa a falar da obra de redenção que Cristo fez por nós e de como opera essa justificação nas nossas vidas. Mais 2 páginas, capítulo 5, versículo 1. 5:1. Tudo isso é recapitulação, daqui a pouquinho a gente vai ter uma chamada oral para ver se vocês lembram de tudo. 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, ou por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Olha esse versículo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E o último trechinho que eu queria, nessa breve revisão, capítulo 6,
versículos 22 e 23. 6, 22 e 23. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Bom, poderia reler uma série de outros trechos dos primeiros 8 capítulos de Romanos, e todos eles girariam em torno dessa mesma temática que a gente viu nesses 4 trechinhos que a gente acabou de ler. A obra de Cristo na cruz do Calvário, o alcance do pecado sobre as nossas vidas, a justificação que vem pela fé, e como essa justificação pela fé opera em nós de forma a nos afastar, a nos livrar da escravidão do pecado, nos tornar escravos de Deus, e nesta nova vida a gente passa a viver os frutos de uma vida santa, de uma vida liberta da escravidão do pecado. Nosso tema para esse ano, quem ainda lembra, é de volta aos pilares da fé, a vida no Evangelho. De volta aos pilares da fé, a vida no Evangelho. Então, se você tem acompanhado essa série desde lá do mês de fevereiro, eu queria fazer algumas perguntinhas agora para você. Não precisa responder em alta voz, mas eu queria que você pensasse aí com você mesmo. Conforme a gente tem refletido na carta aos Romanos, como a sua fé tem sido fortalecida ao longo desse ano? Ou a sua fé tem sido fortalecida ao longo desse ano, conforme a gente medita na carta aos Romanos? Mas, como o seu entendimento sobre os pilares da nossa fé tem se desenvolvido? Esse foi um ano que a gente escolheu, ou que a gente entende ser a agenda de Deus para a nossa igreja, nos fortalecer nos pilares da nossa fé. A pergunta é: pilar está mais forte ou está mais frágil do que estava 6 meses atrás? Como é que está o fundamento? Se eu te pedisse para descrever biblicamente os efeitos do pecado sobre a humanidade, como você me responderia à luz de Romanos? Ou se eu te perguntasse de uma forma um pouquinho mais técnica, qual é a diferença entre a justificação e a santificação? Está pronto para responder? Tem que estar. 6 meses meditando em Romanos, se não tiver clara a diferença ainda entre justificação e santificação, demite o pregador. Como o Espírito de Deus opera em nossas vidas? Como o Espírito de Deus opera em nossas vidas? Como fica o conflito entre a carne e o Espírito na vida do cristão redimido? Gente, são todos temas da carta de Paulo aos Romanos, pilares da nossa fé, que a gente precisa ter na ponta da língua a resposta. Tá? A nossa fé é uma fé biblicamente orientada. A gente é formado por uma palavra escrita que nos foi guardada e revelada. A gente precisa ser versado nessa escritura. Isso é a primeira parte do tema do ano, de volta aos pilares da fé. Agora a segunda parte é o Evangelho na vida. E aí eu te pergunto mais uma vez, e o Evangelho na vida? Como é que está? Como que essas doutrinas todas que eu acabei de citar, elas têm impactado as nossas vidas? O que, afinal, de forma prática, significa crer na justificação pela fé? Que diferença isso faz na sua vida e na minha vida? Quais são as implicações da gente não ser mais escravo do pecado, mas escravo de Deus? Bom, para não afligir o coração de ninguém,
paro o interrogatório por aqui. Mas eu estou te desafiando a refletir. A gente passou um semestre todo refletindo na carta aos Romanos. A gente tem mais um semestre pela frente. Refletimos nos 8 primeiros capítulos, agora temos 8 novos capítulos pela frente. E eu queria te desafiar nesse retorno à carta aos Romanos, eu queria te desafiar a repensar a tua vida, repensar a tua fé, repensar os pilares da sua fé à luz dessa carta. Tá bom? Bom, chegamos então agora a Romanos 8, finalzinho do capítulo 8, e esse capítulo talvez seja o auge da argumentação de Paulo. A gente viu, e a gente vai retomar a leitura hoje, dos 3 últimos versículos da última pregação de Romanos 8. Então, abra lá sua Bíblia em Romanos 8, a partir do versículo 28. 28, 29 e 30 a gente já viu. Hoje a gente vai refletir a partir do 31, mas eu queria dar o contexto do texto que nós vamos ler agora. Romanos 8, a partir do versículo 28. O texto está projetado também para quem quiser acompanhar. Sabemos, hein? Pilar da fé. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Resumo do que Paulo falou até aqui em Romanos 8. Agora ele vai emendar com uma série de perguntas. Cada uma dessas perguntas acompanhadas de uma afirmação ou de uma reflexão. 31. Diante de tudo isso que a gente viu, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Acho que o melhor jeito de pregar esse texto é não pregar esse texto, deixar ele falar. É um baita risco eu tentar falar qualquer coisa agora, depois da leitura. Talvez um dos trechos mais bonitos de toda a Escritura, mais profundos. Mas vamos meditar muito brevemente nesse trecho e pensar o que Deus quer falar conosco nessa manhã a partir desse texto.
Gente, prestando um pouquinho de atenção na leitura, vocês vão ver que esse texto coloca diante de nós 5 perguntas. 5 perguntas, né? Paulo coloca 5 perguntas, de certa forma até retóricas aqui para a gente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus já entregou o seu Filho, não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? E quem nos separará do amor de Cristo? 5 questões que Paulo coloca aqui para a gente e que, de certa forma, me parecem questões da vida prática, questões da nossa vida, questões do nosso coração. Eu poderia passar por cada uma das 5, eu vou tentar reagrupá-las em 3, porque me parece que são 3 grandes questões aqui por trás dessas 5 perguntas. Primeira pergunta que pode ter passado pelo seu coração em algum momento da sua vida, pode estar aí agora ou pode ser que ainda surja. Mas uma primeira pergunta que Paulo me parece responder nesse texto é: como lidar com as acusações e condenações, sejam elas humanas ou malignas? Primeira questão que Paulo me parece estar tratando aqui: como lidar com as acusações e condenações, sejam elas humanas ou malignas? Segunda questão. Que garantia eu tenho, ou qual garantia eu tenho, de que Deus suprirá as minhas necessidades? Que garantia eu tenho de que Deus suprirá as minhas necessidades? E terceira, que garantia eu tenho que eu permanecerei fiel até o fim, mesmo diante da dor e do sofrimento? O que garante que eu permanecerei fiel até o fim, mesmo diante da dor e do sofrimento? Essas me parecem ser as 3 questões, ou as 3 grandes questões que Paulo está tratando aqui nesse texto. E eu queria falar, então, do texto a partir dessas 3 questões agora. Primeira, como lidar com as acusações e condenações, sejam elas humanas ou malignas? Sabe qual é a resposta de Paulo? Aplicando a doutrina à vida. Sabe como você lida com acusações e condenações? Conhecendo a doutrina da justificação. Essa é a resposta de Paulo. Conhecendo e aplicando a doutrina da justificação e a doutrina da redenção. Lucas, não entendi. Pois é, olha só. Quem fará, olha só, pergunta 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Como é que eu lido com a acusação? Resposta, é Deus quem o justifica. Ponto. É Deus quem o justifica. Ou, quem os condenará? Como que eu lido com a condenação? Doutrina da redenção. Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Isso é doutrina aplicada à vida. Eu conheço a doutrina da justificação, eu lido com qualquer acusação. Eu conheço a doutrina da redenção, eu lido com qualquer condenação. É isso que Deus quer ensinar para a gente ao longo desse ano. Gente, são coisas, acusação, condenação, difamação, são coisas extremamente corriqueiras na nossa vida. Extremamente corriqueiras. Do crente ao incrédulo. Todo mundo é, de certa forma, constantemente acusado, condenado, difamado. Basta ouvir, e essa semana, obviamente, eu fiquei prestando atenção nisso, porque eu estava com o texto na cabeça, o depoimento de vários dos nossos atletas medalhistas. Quantos deles não falam de acusação, condenação, xingamento? Né? Uma das entrevistas mais marcantes da semana foi do Caio Bonfim, medalhista da marcha atlética. E o que ele falou? Eu escolhi no dia que eu escolhi ser marchador, eu escolhi ser xingado.
Essa foi a declaração dele. A entrevista é super legal. Né? E aí ele fala, pô, vocês acham que é difícil vencer essa prova de 20 quilômetros? Difícil foi ter chegado até aqui. Tem várias coisas legais nessa, mas eu não vou me perder aqui. Mas o ponto central é, olha só, o ponto central de um medalhista olímpico é: passei a minha vida debaixo de condenação, de xingamento, de difamação. E, de certa forma, aquela vitória era um triunfo dele sobre tudo isso. Agora, o que Paulo está nos ensinando? É que o nosso triunfo sobre qualquer que seja a acusação, a condenação, o xingamento, não é uma medalha olímpica. O nosso triunfo é a obra de Jesus na cruz. E em muitos contextos, gente, optar pela fé, e a gente viu muito isso no mês de julho, é optar por ser xingado. O Willy tem centenas de exemplos sobre isso que ele compartilha aqui com a gente. É optar por ser caluniado, é optar pelo desprezo social, pela falta de reconhecimento dos seus pares. Agora, é fundamental a gente conhecer a doutrina, para a gente não se perder no caminho. Porque o triunfo da fé sobre a zombaria não vem com uma volta por cima. O triunfo da fé sobre a zombaria não vem com uma volta por cima. Não vem com a vitória em uma maratona. Não vem com uma promoção no trabalho. No dia que eu for promovido, eu esfrego na cara desse sem vergonha que me zombou por causa da minha fé. Não venha por aí. O triunfo da fé sobre a zombaria não vem com desprezo do outro. Não vai ter sabor de mel. Não vai. Não vai, está errado. O remédio divino contra toda e qualquer acusação é a obra e a vitória de Cristo na cruz. Esse é o remédio divino. O resto é humanismo e mundanismo. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Percebem? Não tem triunfalismo aqui. Não tem triunfalismo aqui. Não tem volta por cima. Paulo aponta para a obra de Cristo na cruz, para os seus efeitos e fala: acalma teu coração. Você está debaixo de acusação? Lembra que a justificação ela vem pela fé na obra de Cristo. Você está debaixo de condenação? Lembra de quem morreu por você. Mas isso não me coloca numa outra posição. Pois é, diante das pessoas não, mas diante de Deus sim. O que a doutrina da justificação fala? Tu era condenado. Você estava debaixo de condenação, debaixo da ira de Deus. Mas por causa dos méritos de Cristo na cruz, você que era condenado agora é reconhecido como justo. Justo. Você quer uma resposta melhor do que essa para qualquer acusação e zombaria? Diante de Deus você é visto como justo por causa dos méritos de Cristo Jesus. Só por isso. Se Cristo nos redimiu, não há mais condenação. Se Deus nos justificou, não há mais acusação. E por mais básico que isso seja, gente, a gente precisa constantemente lembrar, a obra de Jesus não é pouca coisa. Não é uma coisa que me alcançou no passado, num determinado dia da minha vida e que não produz mais efeitos no presente. A justificação não é uma doutrina distante, já foi importante lá em 1500, quando os reformadores lembraram que existia Romanos 1,17 na Bíblia e romperam com todo o ensino teológico equivocado.
né? Pô, parece que doutrina da justificação é uma coisa histórica, uma coisa que foi necessária para mudar o rumo da fé. O que Paulo está nos ensinando nesse trechinho aqui, a doutrina da justificação é uma coisa extremamente prática e é uma coisa que precisa estar arraigada no teu coração. Por causa dos méritos de Cristo na cruz, você é visto por Deus como justo, justa. E aí, gente, se a gente é visto como justo diante de Deus, não tem mais acusação contra nós. Se Cristo morreu e ressuscitou em nosso favor, não existe mais condenação. E esse é o remédio de Deus para os nossos corações e para a nossa mente. Tá bom? Primeira pergunta. Segunda questão. Qual garantia eu tenho de que Deus suprirá as minhas necessidades? Imagina que você estivesse hoje se despedindo da fonte, indo morar um ano longe. Que me garante que Deus vai continuar cuidando de mim? Que garante que Deus vai continuar cuidando de nós, distante desses irmãos que vão? Versículo 32 responde: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará, olha a lógica do texto, como não nos dará, juntamente com ele, e de graça, todas as coisas. A lógica do versículo é impressionante. A graça passada é fundamento e garantia da graça futura. A graça passada é fundamento e garantia da graça futura. O mais difícil, o impensável, o insondável, Deus já fez. Deus deu o próprio Filho para morrer por nós. Gente, isso é o impensável, isso é o insondável, isso é o impossível. Deus deu o próprio Filho para morrer em nosso favor. Aí Paulo simplesmente para e pergunta: Ele não vai nos dar o restante? Ele deu o Filho. Ele deu o Filho do seu amor. Existe algo tão difícil que Ele não possa nos conceder? E de graça. Se Ele não poupou o próprio Filho, mas entregou para morrer em nosso favor, gente, não tem mais nada que Ele não possa fazer e gratuitamente nos conceder. E aí talvez você reaja, mas eu tenho aqui uma lista de pelo menos uma centena de orações não respondidas. Se o mais difícil Ele já fez, por que Ele não pode fazer essa minha listinha básica de pedidos? Pois é, mas não é isso que o texto está dizendo, né? Não é isso que o texto está dizendo. Ele não está dizendo que porque Ele deu o próprio Filho, Ele fará toda a sua vontade. Não é isso que está dito aqui. O que o texto está dizendo é, porque Ele deu o próprio Filho, não tem nada tão difícil que Ele não possa fazer, ou não tem nada tão valioso que Ele não possa promover, conceder, essa palavra. Essa é a lógica, não desvirtua a lógica do texto. O ponto central aqui é, não há limites para a graça divina. Não há limites para a graça divina. Ele deu o Filho, Ele pode dar qualquer coisa. Ele entregou o Filho do seu amor para morrer em nosso lugar. Não foi Judas que traiu, não foi Pilatos que lavou as mãos, não foram os soldados romanos que pregaram Ele na cruz, não foram os fariseus que o perseguiram, foi o Pai que o colocou naquela cruz. Ele entregou o Filho para morrer em nosso favor, para fazer a propiciação pelos nossos pecados, para testar mais uma doutrina de Romanos aí. Não tem nada mais tão difícil que Ele não possa fazer. E de graça. Paulo faz questão de grifar isso. Ele não nos concederá tudo o mais e de graça.
tudo aquilo que for necessário para nos fazer mais semelhantes a Jesus, tudo aquilo que for necessário para o nosso bem, lembrando aqui de 8:28, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, tudo aquilo que for necessário para o nosso bem, tudo aquilo que for necessário para nos fazer mais semelhantes a Jesus, Ele irá nos conceder. Deus não é o nosso mordomo, Ele não está à nossa disposição para fazer as nossas vontades, para atender os nossos caprichos. Ele conhece exatamente as nossas necessidades, Ele sabe exatamente o que é necessário para que você se pareça mais com Jesus. E essas necessidades que vão te fazer mais semelhantes a Jesus, Ele vai suprir todas. Cada uma. Estou precisando disso aqui. Não, isso você não precisa. Isso não vai te fazer mais semelhante a Jesus. Agora, tudo aquilo que for necessário para te fazer mais santo, mais parecido com Jesus, mais conformado à imagem do Filho, Ele vai te conceder cada uma dessas coisas. E de graça. Mais uma vez, doutrina aplicada à vida. Quando Deus enviou o Filho, Ele fez o mais difícil, Ele fez o impensável. Deus não poupou o próprio Filho. Ele nos dará o que mais for necessário para a gente viver de forma santa, justa e piedosa. Isso é a graça futura. O mesmo que derramou a graça no passado, Ele irá nos alcançar com a graça no futuro. Última questão. Então, primeira, como lidar com as acusações e condenações humanas ou malignas. Segunda, que garantia eu tenho de que Deus suprirá as minhas necessidades. Última, que garantia eu tenho de que eu permanecerei fiel mesmo diante da dor e do sofrimento. Você já fez essa pergunta? Eu confesso que todo mundo sabe que eu sou de origem batista, estou na denominação há quase 30 anos. Então, doutrina da perseverança dos santos sempre foi uma doutrina importante para mim. O batista que é batista acredita na perseverança dos santos. Vocês sabem que esse negócio não é importante na nossa igreja, denominação, né? Por isso que eu posso brincar com isso à vontade. Mas a doutrina é importante. A denominação não, mas a doutrina é. Agora, eu sempre defendi essa doutrina, biblicamente, e eu vou continuar defendendo, de que não é possível que um crente perca a salvação. Mas eu confesso que uma coisa é você defender isso tecnicamente, outra coisa é você ser testado na pele sobre isso. Por muito tempo, essa terceira questão, que garantia eu tenho de que eu permanecerei fiel, para mim era uma questão quase técnica. Mas depois que o joelho vacila, você entende a doutrina sob uma outra ótica. E, gente, de novo, pode ser que você já tenha passado por isso, pode ser que não. Mas pense aí na fragilidade do seu amor por Deus. Não sei se foi o Juninho que comentou, se a gente cantou sobre isso agora há pouco. Mas o nosso amor por Deus, ele é frágil, é fraco, é falível. Né? Pense aí se você é capaz de dizer sem titubear: eu jamais enfraquecerei na fé. Jamais. Não consigo mais responder desse jeito. Né? Ou pense aí se você é capaz de dizer: eu tenho certeza de que no que depender de mim, eu vou perseverar até o fim. Esse não pode ser o fundamento da nossa fé
ou o fundamento da nossa doutrina da perseverança dos santos. E por que não pode? Vamos reler o trechinho do 35 em diante. Olha só. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Como Paulo poderia ter respondido? Nossa fé. Né? Nada pode nos separar porque a gente está firme. É como que ele segue? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Por quê? Por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, e a lista está muito grande, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos vencedores, gente, por meio daquele que nos amou. O amor de Deus é o sólido fundamento da nossa fé e da nossa perseverança. A gente pode dizer que a gente chegará até o fim, não por causa da nossa força, mas por causa daquele que nos amou. Esse amor é pilar forte o suficiente para nos sustentar até o fim. Esse amor é sólido o suficiente. E Paulo faz um contraste aqui exatamente com as dores e com os sofrimentos da vida, né? Paulo sabe muito bem, mais do que ninguém, que muitos maus nos acometerão. Muita coisa ruim vai acontecer com a gente. Muita dor e muito sofrimento nós enfrentaremos. Quem é capaz de suportar tudo isso? Deus é, e o amor de Deus nos sustenta nesse caminho. Qual certeza a gente tem de que nós chegaremos ao fim dessa trajetória, firmes na fé e perseverando na palavra? A certeza é o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Essa é a nossa garantia. Nesse mundo que a gente vive, onde parece que já não existe nada mais estável, nada mais sólido, nada mais firme, a verdade revelada nesse texto é sólido fundamento. A verdade revelada nesse texto é que nenhum de nós, gente, nenhum de nós é imune à tentação, nenhum de nós é imune à dor, é imune à tragédia. Todos nós estamos suscetíveis a isso, todos nós. E aí, nas palavras do Stott, Deus não nos prometeu que o sofrimento nunca iria nos afligir, mas sim que Ele nunca nos separará do seu amor. Deus nunca prometeu que o sofrimento nunca iria nos afligir, mas Ele nos prometeu sim que esse sofrimento nunca será capaz de nos separar do seu amor. O amor de Deus precisa ser a nossa segurança, o nosso fundamento. E nessa manhã, Deus quer que a gente renove a nossa esperança e a nossa expectativa no amor dele. Que a gente aposte as nossas fichas na graça dele que irá se manifestar, que a gente aposte as nossas fichas no amor dele revelado em Cristo Jesus. De forma muito simples, são esses os pilares da fé de Romanos 8 e a aplicação do Evangelho à vida. Que a gente se permita governar pelo texto e que a gente deixe que a doutrina ganhe o nosso coração e inunde a nossa mente. Aos redimidos e justificados, não há mais acusação ou condenação. A graça passada é fundamento e certeza da graça futura. E nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos orar?
Senhor, obrigado pelo texto sagrado. Obrigado, Deus, porque ao longo dos séculos o Senhor preservou a tua revelação e ela chega a nós hoje. Deus, tua palavra é simples e ao mesmo tempo profunda. Tua palavra é clara e alcança os nossos corações. Deus, e nesta manhã, aprove ao Senhor, e foi da vontade do Senhor, nos relembrar verdades elementares da sua palavra para as nossas vidas. Deus, todas essas questões que vimos aqui hoje no texto são questões que em diversos momentos da nossa vida nos acometem. Muitas vezes a gente é acometido e até mesmo paralisado por acusações e condenações. E o Senhor nos lembra nessa manhã de que somos vistos diante do Senhor como justos, como redimidos, como pessoas alcançadas pelo sangue de Cristo Jesus e pela obra de Cristo Jesus. Portanto, Deus, não há mais espaço para qualquer acusação ou condenação. Ainda que a nossa própria mente nos condene, ainda que o peso do pecado esteja sobre as nossas costas, Deus, se cremos em Cristo Jesus e se fomos alcançados pela obra dele, o Senhor nos lembra nessa manhã que nós não precisamos carregar esse fardo de culpa. O Senhor nos lembra nessa manhã que não precisamos mais viver debaixo de condenação, porque Cristo morreu por nós, nos redimiu, e os seus méritos são hoje os nossos méritos. Isso é obra tua, Senhor. É obra tua na história que nos alcança no presente. Deus, muitas vezes a gente também se preocupa com o que virá. A gente se preocupa, ó Deus, se tudo aquilo que o Senhor fez no passado continuará nos alcançando no futuro. A gente se preocupa, ó Deus, se nossas necessidades serão supridas. A gente se preocupa, ó Deus, o que o amanhã nos reserva. Ó Deus, e aí a tua palavra vem e nos lembra que o mais difícil o Senhor já fez. O Senhor deu o seu filho. O Senhor entregou o seu único filho para morrer em nosso favor. Não tem mais nada difícil o suficiente que o Senhor não possa fazer, e nós te louvamos por isso. Nós te agradecemos por isso, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a viver pela fé na graça futura, a viver pela fé nessa graça que ainda será derramada. E a certeza disso é que o Senhor já nos agraciou no passado ao dar o seu único filho para morrer em nosso favor. E Senhor, se temos fraquejado na fé, se temos vacilado no caminho, se os nossos joelhos estão frágeis, e quantas vezes, Deus, andamos assim. Que o teu amor seja sólido fundamento para a gente. Que o teu amor nos fortaleça, Deus. Que o teu amor nos constranja e nos carregue. Mesmo diante das dores, do sofrimento, das angústias da vida, ou mesmo diante das glórias desse mundo, que a gente não se perca em meio a nada disso, e que a gente se lembre de que a garantia de que nós chegaremos no dia final, a nossa garantia é o Senhor. O Senhor nos conduzirá até o fim. Fortaleça, ó Deus, os nossos pés, fortaleça, ó Deus, os nossos joelhos vacilantes, fortaleça a nossa fé, nos firme em Jesus, que a gente deposite nele toda a nossa esperança. Em todas essas coisas, faça-nos mais do que vencedores,
por meio de Cristo Jesus. Ó Deus, aplique estas verdades simples aos nossos corações e nos permita viver a vida orientados pela Tua Palavra, orientados pelo Teu Evangelho. É a nossa oração como igreja, no nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém, gente. Nada mais propício depois de um texto desse do que ceiarmos. E hoje, como é o primeiro domingo do mês, nós vamos ceiar e vamos relembrar mais uma vez essa obra feita por nós na cruz. Então, enquanto nós cantamos, vocês vão receber os elementos. Depois de receberem, por favor, esperem todos os demais também receberem para a gente ceiar junto. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz.
Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. É isso. O amor de Deus não tem limites e no seu perdão encontramos a paz. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 53. Ou acompanhe a leitura. Isaías 53. A partir do versículo 1. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. É essa obra que a gente lembra nesse momento. É essa obra que a gente celebra nesse momento. Queria convidar você a ficar de pé.
queria convidá-la a orar mais uma vez e a agradecer a Deus por essa obra maravilhosa de Cristo em nosso favor. Senhor, de fato, isso é o impensável, isso é o insondável. Quem poderia, Deus, entregar o próprio Filho por amor, dessa forma? Quem poderia, ó Deus, lançar sobre o próprio Filho a iniquidade de muitos? Isso é obra do Senhor, ó Deus, que nós sequer conseguimos alcançar. As nossas mentes são limitadas para entender tudo o que aconteceu ali naquela cruz. Mas, ó Deus, era sobre isso que Isaías falava 700 anos antes. Obrigado a Deus porque o Senhor não poupou o seu Filho. O pecado precisava ser tratado. O pecado precisava ser condenado. E ele o foi em Jesus. E hoje o teu servo, o justo, justifica muitos. Nos justifica. É essa obra que nós lembramos nessa manhã. É essa obra que nós celebramos nessa manhã. Não permita, ó Deus, não permita que a gente se esqueça do que foi a obra de Cristo na cruz, da beleza dessa obra, da grandiosidade dessa obra, do valor dessa obra. Nós te louvamos, ó Deus, porque sobre ele estavam todos os nossos pecados. Essa obra perfeita nos purifica, essa obra perfeita nos lava, essa obra perfeita nos transforma, essa obra perfeita nos santifica. Todo o nosso louvor ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Todo o nosso louvor nessa manhã ao Deus Triuno. Todo o nosso louvor e a nossa gratidão pela tal obra nas nossas vidas. Permita-nos, ó Deus, nos lembrar dessa obra, dia após dia, até que o Senhor venha. É a nossa oração e a nossa proclamação no nome do seu Filho Jesus. Amém. Vamos participar dos elementos?